Você já parou para pensar como uma coisa que pesa pouco mais de 1 quilo é capaz de controlar absolutamente tudo no seu corpo? Do simples ato de piscar os olhos até as decisões mais complexas que você toma na vida. Tudo isso é comandado por um órgão que parece uma noz gigante, o cérebro humano. Ele é como uma central de comando, uma máquina super avançada, mais poderosa que qualquer computador já criado. Só que, ao contrário de um chip, ele é feito de bilhões de células chamadas neurônios, que se comunicam entre si numa velocidade absurda, criando uma verdadeira rede de informações em tempo real. Mas calma, não é só isso. O cérebro não é só rápido, ele também é eficiente, adaptável e, principalmente, misterioso. Mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda tem muita coisa que a ciência não consegue explicar sobre como ele realmente funciona. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como o cérebro humano opera e por que ele é tão fascinante. Vamos começar pelo básico. O cérebro é dividido em várias partes, e cada uma tem uma função bem específica. A parte da frente, chamada de lobo frontal, é responsável pelas decisões, pelo planejamento, pela criatividade, pela personalidade. Ou seja, é ali que você é você. Já o lobo parietal cuida da percepção do espaço, da dor, do tato. Se você já bateu o cotovelo e sentiu aquela fisgada, pode agradecer ao lobo parietal. O lobo temporal é onde ficam as memórias e a capacidade de entender linguagem, enquanto o lobo occipital, lá no fundinho, cuida da visão. E no meio disso tudo tem o cerebelo, que regula equilíbrio e coordenação, e o tronco cerebral, que comanda funções básicas como batimentos cardíacos e respiração. É como se cada parte do cérebro fosse uma equipe de um grande time, cada uma fazendo sua função, mas todas trabalhando juntas para você existir como é. Mas o que realmente dá vida ao cérebro são os neurônios, e aqui começa a mágica. A gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Sim, bilhões. E cada um deles pode se conectar com milhares de outros. Essas conexões são chamadas de sinapses, e é aí que tudo acontece. Quando você aprende algo novo, quando sente uma emoção forte ou quando lembra de uma música antiga, isso significa que seus neurônios estão se comunicando, disparando impulsos elétricos e químicos de um lado para o outro. É como se eles trocassem mensagens o tempo todo em uma linguagem que o seu corpo entende perfeitamente. A cada experiência, o cérebro vai moldando essas conexões. Ele pode fortalecer algumas, apagar outras e até criar caminhos novos. É isso que chamamos de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, mudar, evoluir. E é justamente essa neuroplasticidade que explica como a gente aprende, se recupera de traumas e desenvolve habilidades ao longo da vida. Por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente e perde parte da função motora, outras áreas do cérebro podem assumir esse papel com o tempo. O cérebro se reorganiza. E isso também vale para o aprendizado. Quando você treina uma nova habilidade, tocar violão, falar outro idioma, praticar um esporte, o cérebro começa a criar novas conexões neurais. É como se ele estivesse musculando, ganhando força e flexibilidade. Mas aqui vai um segredo. O cérebro também se adapta ao que é ruim. Estresse constante, falta de sono, má alimentação. Tudo isso impacta diretamente no funcionamento cerebral. O que você faz no dia a dia molda o cérebro que você vai ter no futuro. Ele é um reflexo direto do que você vive, sente e pensa. Outro ponto fascinante é como o cérebro interpreta a realidade. Tudo o que você vê, ouve, sente e pensa passa primeiro por ele. Mas ele não mostra o mundo exatamente como ele é. Ele mostra como você está acostumado a perceber o mundo. Isso significa que duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes, porque o cérebro de cada uma
constrói a realidade a partir das suas próprias experiências, emoções e aprendizados. É por isso que a gente tem medo de coisas diferentes, ama de jeitos únicos e tem opiniões tão diversas. E quando a gente dorme, o cérebro continua trabalhando, processando memórias, organizando pensamentos, liberando hormônios importantes. Ele nunca para. Até mesmo quando a gente está em silêncio absoluto, o cérebro continua gerando ondas cerebrais, controlando o corpo, analisando o ambiente. E se você acha que já entendeu tudo, calma, porque o mais louco é isso. Apesar de toda a evolução científica, o cérebro ainda é um mistério gigante. Por que sonhamos? Como exatamente surge a consciência? O que faz a criatividade acontecer? Por que algumas pessoas são gênios em música, enquanto outras são mestres em lógica? A ciência ainda está tentando responder essas perguntas, mas o que já sabemos é o suficiente para perceber que o cérebro é um universo dentro da nossa cabeça. Um universo que está o tempo todo criando, reagindo, se transformando. E o mais incrível, você pode influenciar esse processo. Com o que você lê, com quem você conversa, com o que você sente, com o que você escolhe prestar atenção. O cérebro humano é a ferramenta mais poderosa do planeta e ela está aí agora mesmo trabalhando para você. Então cuide bem dela. E aí, deu para entender o quão poderoso e impressionante é o seu cérebro. Se você curtiu esse mergulho na mente humana, já deixa o like e compartilha com quem também vai pirar com essa informação.